Olá, meninos, tudo bom? Bom dia! E aí, nossa aula de hoje nós vamos fazer uma retomada de multiplicação. Só para a gente lembrar um pouquinho, de multiplicação, a multiplicação é uma forma mais rápida e mais prática de trabalharmos a adição. Se você tem um número muito grande de coisas e quer somar aquilo, a multiplicação vai te auxiliar. Ao invés de você fazer uma longa adição, você faz uma rápida multiplicação. A multiplicação, a gente sabe que ela é dividida em partes, assim como a adição, assim como a subtração. E aqui hoje a gente vai falar da multiplicação e suas propriedades. Mas antes de falar das propriedades, a gente vai lembrar um pouquinho quais são essas partes que chamamos de termos da adição. A adição ela é dividida em fatores e produtos, ou podemos chamar também, alguns livros trazem como multiplicação, multiplicando e multiplicador. O que isso quer dizer? Vou fazer aqui só para vocês lembrarem. Olha, 2 vezes 3 é igual a quanto? Esse primeiro algarismo aqui, ou número de um cálculo de multiplicação, nós chamamos de fator ou multiplicando. Esse número, esse próximo número aqui, esse número de baixo da operação, nós também chamamos de fator, ou ele também pode receber o nome de multiplicador. E o resultado dessa multiplicação, porque 2 vezes 3 é 6, o resultado nós chamamos de produto. Então, só lembrando, a multiplicação, assim como as outras operações, ela é formada por valores, por números e algarismo, e esses números ou algarismo recebem números específicos, Não importa quantos números ou algarismo eu tenho, eu posso chamar todos eles de fatores, tá? E na multiplicação, nós temos as propriedades. O que é propriedade? São formas diferentes de trabalhar essa multiplicação. A primeira propriedade da multiplicação, nós chamamos de propriedade comutativa. O que isso quer dizer? A propriedade comutativa é uma forma de resolver o cálculo da multiplicação fazendo o seguinte: não importa qual é o número ou algarismo que vai vir primeiro, porque o resultado sempre vai ser o mesmo. Por exemplo, aqui, acompanha comigo. 5 vezes 3 vai ser igual a 30. Ou eu posso colocar 6 vezes 5 também vai ser 30. Quando eu pego o número ou o algarismo e troco de lugar, observe bem, porque aqui o 5 vem primeiro e nesse aqui o 6 veio primeiro. Não importa a ordem que eu coloque o número ou o algarismo, o valor, o resultado, o produto será o mesmo. Então lembra que a Tia Ariane falou o ano passado, brincava com vocês e dizia o seguinte, que na propriedade comutativa não importa a ordem, o resultado é o mesmo. Lembra daquela falinha que a Tia Ariane falava o seguinte, a ordem dos tratores não altera o viaduto? Essa é uma regrinha para vocês lembrarem. Ou seja, a ordem dos fatores, porque isso aqui não são fatores, não vai alterar o resultado. Não importa que trator vem primeiro, lembra que eu falo sempre? A gente tem 3 tratores, um amarelo, o verde e o azul. Não importa quem passar primeiro, o viaduto vai estar no mesmo lugar. Só para a gente lembrar dessa dicasinha. A ordem dos fatores não altera o resultado. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Lembrem, Agora a gente vai continuar com a propriedade. A próxima será a propriedade associativa. Que isso? Essa propriedade associativa também é uma maneira diferente de fazermos uma multiplicação, um cálculo de multiplicação. Aqui, a gente sempre tem que lembrar, para eu fazer uma operação
usando a propriedade associativa, eu preciso ter no mínimo 3 fatores, ou 3 números ou algarismo, tá? Eu não tenho como fazer propriedade associativa tendo apenas 2 fatores. Eu posso fazer a propriedade associativa quando eu tenho mais de 2 fatores, como é o caso aqui. Eu tenho o 5, o 6 e o 2, percebe? Então, eu tenho 1, 2, 3 fatores, ou números ou algarismo, tá? Aí, como é que eu faço essa associação? O próprio nome já te dá uma dica. Eu vou unir, associar não é unir. Como é que eu vou juntar estes valores, estes fatores? Eu posso fazer essa junção de diferentes formas, mas que não vai mudar o resultado. Acompanhe aqui, olha só. 5 vezes 3, 6, desculpa. 5 vezes 6 é igual a 30. Eu resolvi primeiro essa multiplicação. Eu juntei esse fator com esse e achei o resultado. E continuei com o 2, ou seja, eu continuei com o próximo fator, né? Então, 30 vezes 2, eu vou ter 60, tá? Então, eu resolvi o resultado desses 2 fatores, porque eles estão separados com parêntese, e multipliquei com o último fator que eu tinha. Na propriedade associativa, uma dica sempre que você for fazer, use o parêntese para separar os valores que você quer multiplicar. Aqui embaixo, olha só, aqui eu já organizei de uma outra forma, eu associei de uma outra forma. Eu continuei com os mesmos fatores, mas juntei de uma forma diferente. Aqui eu tenho 5, 6 e o 2, mas primeiro eu vou separar e resolver essa multiplicação aqui, né? Que vai ser 5, eu vou repetir o 5, o fator que está sobrando aqui. 6 vezes 2 é igual a 12. Veja só, 5 vezes o número 12 vai ser 60. Percebem que o resultado é o mesmo. A forma que eu organizo os meus cálculos que é diferente. Por isso que aqui eu tenho a propriedade associativa, associei de forma diferente os meus fatores, porém o resultado é o mesmo. Então, a multiplicação, a gente tem a propriedade comutativa e associativa. Propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o resultado, não altera o produto. Na associativa, eu associo, eu uno os fatores de formas diferentes, mas o resultado também é o mesmo. Espero que tenham entendido. Um beijinho, tchau!